Nessa aula, eu quero te apresentar os 5 principais erros que a maioria das pessoas endividadas cometem. Se você está cometendo algum deles, provavelmente você está ficando ainda mais endividado. E eu vou te apresentar exatamente quais são esses erros. E se você parar de cometer pelo menos esses erros aqui, você tem grande chance de sair das dívidas e sair muito mais rápido. Para você que não me conhece, eu sou Gabriel Mendonça, mentor financeiro, expert em negociação de dívidas de pessoa física, e vem comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar esses 5 erros. E o último é o pior deles. Para a gente começar aqui, o primeiro erro que eu vejo aqui os meus mentorados, meus clientes, alunos mais cometer quando está numa situação de endividamento, que é ganhar mais. E quando a gente fala aqui de ganhar mais, eu estou falando de uma busca incessante por ganhar mais para você suprir os juros, suprir as dívidas. Então aqui eu não estou falando de você que quer ganhar mais. Ah, eu quero ganhar mais dinheiro. Isso aqui é ótimo e você realmente tem que buscar ganhar mais grana. Isso aqui é excelente. Só que aqui entra um grande porém. Se você busca ganhar mais vai resolver o meu problema. Aqui a gente está falando de você buscar ganhar mais para resolver o problema. E você não sabe como conter os juros, você não tem uma estratégia para conter os juros, não adianta ganhar mais. Por que não adianta ganhar mais? Porque quanto mais você ganha, mais juros você está pagando. Então, esse dinheiro que você está ganhando mais, ele vai para tapar esse buraco, vamos dizer assim, para suprir esses juros a mais que você vem pagando. E o que acontece? Esse valor que você ganha mais nunca é suficiente para cobrir os juros que vão correndo das dívidas que você tem. Então, as pessoas que, Gabriel, a minha solução é ganhar mais dinheiro. Se eu ganhar mais dinheiro, eu consigo quitar as dívidas. Vai por mim. Não é a melhor solução. Você precisa de, primeiro, uma estratégia para conter os juros. Se você tiver uma estratégia para conter os juros, ganhar mais vai te ajudar sim. Mas você focar só nessa estratégia, uma busca incessante por ganhar mais, que vai ser isso que vai resolver a sua vida, vai por mim. Não vai resolver. Segundo erro, que é bem parecido com esse ganhar mais, só que é o caminho inverso, que é cortar gastos. E é isso aqui, a maioria dos endividados, para não dizer todos, tentam fazer isso aqui, que é cortar os gastos. Vou cortar o lanche na rua, vou reduzir o custo os gastos no supermercado, vou sair menos. Vamos lá, presta atenção aqui, porque segue o mesmo princípio do ganhar mais. Se você não tiver uma estratégia para conter os juros, esses cortes de gastos que você está fazendo nunca serão suficientes para cobrir os juros do que você está devendo. Porque os juros são juros compostos. Então, cada vez a coisa fica maior. É aquela famosa bola de neve. Então, a minha estratégia para sair das dívidas vai ser cortar gastos. Não vai resolver. Se o corte de gastos não vier atrelado a uma estratégia de redução de juros, você realmente não souber como reduzir os juros, não souber como reduzir a parcela, não souber como conter a bola de neve que está aumentando, não vai adiantar você cortar gastos, porque vai acontecer a mesma coisa do ganhar mais. Você vai cortar gastos, vai estar tirando da sua renda, vai estar tirando, ou melhor, das suas despesas de lazer, às vezes, que é onde a maioria das pessoas cortam, vai estar tirando desse lado para colocar nos juros. E nunca é suficiente. Eu gosto de trazer aquela comparação de que é um buraco negro. Nunca o que você joga ali vai ser suficiente. Então, a estratégia principal precisa ser você saber como conter os juros. Se você souber como conter os juros, cortar gastos vai te dar uma ajuda. Mas eu até explico isso dentro do meu método de negociação, dentro do programa DDI. Que você não precisa cortar gastos. O que você precisa fazer é uma gestão inteligente das despesas. Porque a maioria das pessoas que cortam gastos, o que elas fazem? Elas olham e falam assim: não vou fazer mais isso. Não vou fazer mais aquilo. Não existe essa necessidade de você ter esse corte drástico. O que você pode fazer aqui, aí já é uma solução aqui, pegando esse erro aqui do corte de gastos, é você pensar o seguinte: eu tenho uma determinada despesa. O que eu posso fazer com essa despesa? Eu consigo manter a qualidade, e aqui a gente precisa olhar para isso, qualidade de vida, né? Porque quem corta gastos, corta despesas, você começa a baixar o teu padrão de vida, a sua qualidade de vida começa a cair muito. E isso aqui é um grande problema para quem está endividado, porque você pode entrar numa depressão, crise de ansiedade, etc. Mas vamos lá, a solução.
em relação a esse corte de gasto. Você fazer uma gestão inteligente das despesas é totalmente diferente. Por quê? Realmente o que for supérfluo, você pode cortar. Você vai poder cortar. Isso aqui é um corte seco, né? Como eu costumo dizer. Mas eu tenho algumas coisas que eu posso fazer essa gestão inteligente. Que é o seguinte, eu tenho, por exemplo, uma despesa de internet. Quanto que eu gasto de internet? Eu gasto R$ 200 de internet. Tá bom. Qual o padrão da minha internet? Eu pago R$ 200, mas eu tenho lá 500 mega. Perfeito. Tá? Tô dando aqui um exemplo para você entender a didática da coisa. E a minha internet é da operadora A. Não vou dar nome aqui também, tá? É da operadora A. O que você pode fazer? Você pode pegar essa internet e verificar com a operadora B, com a operadora C, com a operadora D, com a operadora E, com outras operadoras, esse mesmo padrão de serviço, ou seja, eu tenho lá 500 mega com fibra ótica, por exemplo. Você verificar esse mesmo padrão de serviço, ou seja, 500 mega com fibra ótica em outras operadoras, para você conseguir uma redução nisso aqui, ou seja, você não perder em qualidade, você continua com os mesmos 500 mega. E, por exemplo, você sai de R$ 200 e vai para 180. Aí você vai me falar assim, pô, Gabriel, mas R$ 20 não resolve a vida de ninguém. R$ 20 para quem está endividado, o que são R$ 20? Realmente, R$ 20 é pouquíssima coisa. Só que a gente precisa olhar para o percentual. E se você pegar, por exemplo, uma economia de R$ 20, dentro desses R$ 200 que você estava pagando antes e agora você vai pagar 180, você está tendo 10% de economia ao mês. Se você pegar ao longo do ano, multiplicar esses R$ 20 vezes 12, são R$ 240 de economia. Ou seja, você pagou você conseguiu economizar mais de uma parcela, mais de uma mensalidade ao longo de um ano, naquela só fazendo essa pequena redução, essa gestão inteligente. Isso aqui você pode fazer para N coisas. Você pode fazer para internet, para uma academia, telefone celular, plano de internet, né, de telefone celular, seguro de veículo. Você pode fazer isso aqui para muitas coisas. Então você vê aqui que não é um baixar o padrão. Eu mantenho o padrão, mas eu vou baixar apenas o custo. Então isso aqui se chama gestão inteligente das despesas, tá? Então eu não preciso sair cortando gastos, tá? Então eu vou fazer uma gestão inteligente. Faz sentido eu fazer uma gestão inteligente? Faz sim, mas eu preciso também saber como conter os juros das dívidas. Senão a gestão inteligente também não vai funcionar de uma forma tão assim assertiva, de uma forma a resolver o seu problema de endividamento, tá? A gente tá falando aqui de endividamento. Gabriel, eu só tô querendo reduzir um pouco os meus custos. Maravilha, uma gestão inteligente da despesa, um corte de gastos vai resolver. Mas eu tô todo endividado, tô todo enrolado. Não adianta você só querer cortar as despesas, cortar os gastos, se você não sabe, se você não tem estratégia para conter os juros. Terceiro erro, você acreditar que um controle e planejamento financeiro é o que vai resolver a sua vida. Eu vejo muitos educadores, consultores financeiros falando disso, de controle e planejamento financeiro. O controle e planejamento financeiro, ele é necessário. Presta atenção, eu não estou falando aqui para você que você não deve ganhar mais. Eu não estou falando para você que você não deve cortar despesas supérfluas, por exemplo, que você não deve fazer um controle financeiro. O que eu estou dizendo aqui é que isso aqui em específico não resolve o seu caso de endividamento. É isso aqui que eu estou te explicando. Então, controle e um planejamento financeiro, ele não resolve a sua situação de endividamento. Por quê? Porque um controle e um planejamento financeiro, ele não reduz os juros das dívidas que está lá junto ao banco. Ele não reduz os juros das dívidas junto aos seus credores. O controle e o planejamento financeiro, ele sim é necessário. Você deve fazer? Com certeza, eu não tenho dúvida disso. Mas, o meu problema é desorganização. Se eu fizer um controle e um planejamento financeiro, vai resolver a minha vida. Eu vou sair das dívidas. Não vai sair das dívidas. Porque o controle e o planejamento, de novo, eles não contêm juros. Então, as pessoas que focam em controle e planejamento com a esperança, né, acreditando que vão sair das dívidas, infelizmente, você não vai sair das dívidas. Você não vai sair. Por quê? Porque você não vai conter os juros. Gabriel, minha situação é mais a desorganização. Eu não tô lá com uns juros tão descontrolado. O meu negócio é que eu tenho um financiamentozinho de veículo aqui, né? Eu gasto demais com comida na rua e tudo mais. Um controle e planejamento vai resolver, vai te ajudar nisso? Com certeza, vai te ajudar. E isso aí realmente é uma educação financeira, é que uma consultoria financeira
te ajuda. Mas quando a gente está falando aqui de endividamento, de novo, endividamento, tô lá pagando o mínimo do cartão, parcelando fatura, tô com consignado, empréstimo pessoal, financiamento de veículo, de imóvel. A gente está falando de outro cenário. E aí, para esse cenário aqui que eu estou falando. Você acha que só o controle financeiro vai resolver esse caos todo? É lógico que não vai. Ele vai ajudar? Sim, ele vai te ajudar. Mas só isso, por si só, não vai resolver a situação. Bacana? Você já cometeu algum desses 3 primeiros erros que eu falei aqui? Coloca aqui nos comentários. E agora eu vou para os 2 últimos, que sem dúvida, para mim, são os 2 piores. Então, 4º erro aqui. Pagar o mínimo do cartão de crédito ou você parcelar a fatura. Esse aqui, para mim, é um erro catastrófico. Por que? Eu vou te explicar isso aqui. Se você tá pagando o mínimo agora, você pagou a tua primeira fatura e o mínimo, você talvez não esteja tão ciente do que eu tô falando aqui. Mas você que já pagou 1, 2 vezes, já parcelou a fatura, você vai saber exatamente o que eu tô falando. O mínimo, quando você paga o mínimo lá da fatura, você está pagando ali normalmente entre 10% a 15% daquela fatura. Ok? Então, se a gente pegar uma fatura, por exemplo, de 5 mil reais, fatura de 5 mil reais, você vai pagar ali em torno de mínimo de 500 a 750 reais. Tá? Então, vamos pegar aqui que você vai pagar 500 reais, considerando esse mínimo aqui, tá? Isso aqui depende de cada caso, tá bom? Mas normalmente fica em torno disso, 10% a 15% o mínimo, tá? O que vai acontecer? Você tinha uma fatura de 5 mil reais, que você pagou o mínimo de 500 reais, ou seja, ficou 4.500 reais para o próximo mês, tá bom? Concorda comigo? Ficou aqui 4.500 reais para o próximo mês. Esses 4.500 reais, o que vai acontecer com ele? Vai rolar juros. Vai rolar juros. E os juros do rotativo do cartão são juros altos, são juros de 10%. Chega às vezes 12%, 15% ao mês, depende muito do banco. Então, o que vai acontecer? Esses 500 reais que você pagou, ele não fez nem cócega nos 5 mil. Porque os 5 mil, basicamente, no próximo mês, vai voltar a ser 5 mil de novo. Você pagou 500 reais, mas vai voltar a ser 5 mil, basicamente, de novo. Por quê? Porque vai ter esses juros muito altos. E o que vai acontecer também? No próximo mês, você tem o saldo residual da fatura anterior, que era os 4.500. Você tem juros em cima desses 4.500, que vai ser aí mais ou menos uns 450, 500 reais. Ou seja, vai voltar para aquele valor de 5 mil inicial. E você tem mais a fatura do mês para pagar. Ou seja, você tem 4.500. Vamos botar aí que seja mais 450 de juros, ou seja, você tem 4.950 para pagar só de saldo residual no mês anterior e tem, sei lá, mais 2 mil reais de fatura, ou seja, você tem quase 7 mil reais para pagar. Agora pare e pense comigo. Você pagou 500 reais no mês anterior, porque você não conseguia pagar os 5 mil de fatura esse mês. Como que você vai conseguir pagar 7 agora esse mês? Você vai pagar provavelmente o mínimo de novo, aí você vai pagar 700 reais de novo. Ou seja, no próximo mês vai ter o saldo residual desses 7 mil aqui, que você pagou só 700 reais, ou seja, vai ter ali 6.300, vai ter mais os juros, mais a próxima fatura, ou seja, a bola de neve só aumenta. Então pensa comigo, não adianta você pagar o mínimo. Você consegue perceber isso? Não vai adiantar porque esse dinheiro vai para o lixo, esse dinheiro é jogado fora. Gabriel, mas o que eu faço? Calma, eu não estou aqui para te explicar exatamente como você faz. Isso aqui a gente precisa de cada caso, tá? Se eu paguei o mínimo, se eu estou parcelando fatura, isso aqui depende de cada caso, tá? Eu estou aqui para te explicar os erros, para você parar de cometer esses erros, porque vai te ajudar a começar a resolver a situação. Primeira coisa, para começar a acertar, você tem que parar de errar, ok? Então eu estou te falando aqui dos erros. Então, é melhor que você não pague. Gabriel, mas vai atrasar, os juros vai ser ainda maior. Mas o juro já está enorme. É melhor que você segure esse dinheiro para você aplicar as estratégias de negociação. Porque não adianta você pegar e, vou pagar o mínimo, paguei 500 reais. Aí no outro mês você paga 700. Você fica numa falsa ilusão que a coisa não está atrasada. Mas está atrasada. Aí tem gente que fala para mim assim, mas eu não tô com nada inadimplente, não tem nada atrasado. Meu Deus, essa fatura está atrasada, está correndo juros. Como é que não está atrasado? Mas eu paguei o mínimo. Mas tá atrasado.
É uma falsa impressão de que você está com o negócio em dia, mas não está. Você está cada vez postergando isso aqui e cada vez o juros está aumentando, porque vai ficando juros sobre juros ali. A gente está falando de juros compostos, tá? Então é melhor que você segure o dinheiro. Ah, mas o cartão, vão bloquear e tudo mais. Sim, mas você tá querendo adiar o inadiável, entendeu? Então pagar o mínimo, vou parcelar a fatura. Vai acontecer a mesma coisa. Vai chegar no mês que vem, você vai ter o parcelamento da fatura que você fez no mês anterior, mais a fatura atual. Se já não estava conseguindo pagar no mês passado, você acha que você vai conseguir pagar nesse mês agora? Simplesmente essa conta não fecha. Então, é lógico que não é uma boa estratégia fazer isso. Bacana? Perdoem aqui a minha tosse, eu não vou cortar o vídeo aqui, eu tô fazendo esse vídeo aqui inteiriço aqui para vocês, diretão, sem corte, sem edição. Eu tô com um pouquinho de tosse aqui que eu tô me recuperando de um resfriado aqui com um pouquinho de sinusite. Bacana? Mas vamos lá. Quinto e último erro, que esse pra mim aqui é o pior, ele destrói a tua situação financeira. E se você tiver no desespero, a maioria das pessoas cometem esse erro aqui, que é o quê? Juntar todas as dívidas numa só. Por favor, não faça isso aqui. Isso aqui é o que o banco mais quer, que você junte todas as dívidas. Ah, você tem uma dívida de cheque especial, um cartão de crédito, aí você tem um empréstimo pessoal. Ah, junta tudo aqui e vamos fazer uma parcelinha que cabe no seu bolso. Cuidado, isso aqui é uma armadilha terrível. Essa parcelinha que cabe no seu bolso agora, ela não vai caber naquele mês que você tiver que pagar o IPVA, o IPTU, tiver que pagar o CRM, o CRO, a OAB, tiver que fazer a rematrícula do teu filho na escola, pagar material escolar. Só de pensar você já entendeu aí como é que o negócio funciona. Não adianta, por quê? Aí, para você juntar todas as dívidas numa só, primeiro, você precisa realmente que o valor caia muito, os juros precisam cair muito. E normalmente isso aqui não acontece. Por quê? Porque você não tem a estratégia certa para aplicar. Você vai lá, simplesmente o banco te dá lá uma possibilidade de você juntar tudo para, tipo, colocar em dia, e você, no desespero, vai lá e faz esse negócio que, na verdade, é terrível e vai só piorar a situação. Então, se você já cometeu algum desses erros aqui, por favor, se você está cometendo algum desses erros aqui, para. Por favor, para. Precisa de estratégia. A gente precisa de estratégia. Essa é a primeira coisa. Segundo, já cometi algum desses erros aqui, Gabriel. Maravilha. Não faz de novo. Não faz de novo. Ah, eu estava cometendo e eu parei porque eu não consegui mais. Estava ali tentando ganhar mais e eu estava vendo que não estava conseguindo. Não tenta de novo. Vai piorar a situação. Você vai se exaurir de trabalhar, não vai conseguir mais trabalhar e nunca vai suprir o negócio. O que a gente precisa? A gente precisa de estratégia. E é isso que eu ensino dentro da minha metodologia, dentro do programa DDI. É o que eu ensino. Você a usar o que existe do sistema bancário para você sair dessa situação de endividamento, você reduzir juros, você conter os juros, você entender se tem algum valor indevido, alguma abusividade no seu contrato. É isso que eu ensino, é essa estratégia que você precisa ter. E aí, se você tiver essas estratégias, realmente você ganha mais, você fazer uma gestão inteligente das despesas, o controle financeiro, o planejamento vai te ajudar e vai te impulsionar muito. Bacana? Se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu like, deixa o seu comentário, porque isso aqui ajuda o YouTube entregar esse vídeo para pessoas que precisam desse mesmo conteúdo aqui que você assistiu. Se você gostou, sabe de alguém que está precisando disso aqui. Cara, eu tenho um amigo aqui, eu tenho um vizinho, eu tenho um parente que eu tenho certeza que ele está cometendo esses erros aqui, porque a gente já conversou. Compartilhe esse conteúdo para ele, que eu tenho certeza que vai ajudar muito. E se você já cometeu algum desses erros, coloca aqui para mim, aqui abaixo, qual foi desses erros que você cometeu. E fica com Deus, fique na paz e a gente se vê no próximo vídeo.